Olá, você bem-vindo a mais um vídeo do canal Túlio Rodrigues Vaz. Hoje nós vamos conferir os 5 pontos do calvinismo numa aula completa e única. Bem, antes de tudo peço para que você curta, comente e compartilhe o vídeo e vamos entender a posição soteriológica do calvinismo. Bom, quem foi João Calvino? João Calvino foi um teólogo francês nascido em 1509 e falecido em 1564. Ele foi um influente teólogo na Reforma Protestante e a partir do nome dele surge o que nós chamamos de calvinismo. Sua obra maior, ou sua alma mater, a sua obra de maior constituição é as Institutas da Religião Cristã. E o calvinismo pode ser resumido assim, por dizer, em 5 pontos. Os 5 pontos são uma síntese dos cânones de Dordrecht, ou Dort. Não foram feitos pelo Calvino, ou seja, não foi o Calvino em si que fez os 5 pontos, ele apenas desenvolveu a teoria, base na escritura. E a resposta dos remonstrantes, foram os 5 pontos do arminianismo, lá no Sínodo de Dort, em 1618 e 19. E os calvinistas responderam com o Sínodo de Dort. Bem, o João Calvino é esse que está aparecendo na imagem. E através dele nós temos hoje, a capacidade de ter os 5 pontos que resumem aí a soteriologia da palavra de Deus. Bem, o primeiro ponto é a depravação total, ou total depravity. A eleição incondicional, que é a unconditional election, the limited atonement, que é a expiação limitada, the irresistible grace, que é a graça irresistível, e a perseverança dos santos, que é a perseverance of the saints. Bom, o nome em inglês é TULIP, que é um acróstico. Um acróstico é, como está na imagem anterior, um monte de letras seguidas em ordens que tem outras palavras na frente. De certo modo, os 5 pontos calvinistas recebem esse nome em acróstico em inglês. A depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos compõem ali os 5 pontos da soteriologia calvinista. A palavra soteriologia significa soteros, logia. Soteros significa salvação, logo significa estudo. Então é a disciplina que estuda a salvação, contida nas escrituras sagradas. Amém? E tem como o símbolo uma tulipa, porque tulipa em inglês é tulipa. Então, esse é o símbolo do calvinismo. Bom, o primeiro ponto é a depravação total. A depravação total também é chamada de depravação radical, corrupção total ou incapacidade total. E ela indica que o homem, desde a queda de Adão, é caracterizado e dominado pelo pecado. De outra maneira, entendendo de uma maneira mais simples, o homem está corrompido pelo pecado em todas as áreas, não somente na espiritual. Por conta disso, ele é incapaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Isaías 64:6 diz que nossas obras são como trapos de imundícia na presença de Deus. Tudo que nós fazemos não glorifica a Deus de modo nenhum, a não ser que o próprio Deus volte o homem para ele. Em resultado da queda, o homem é escravo do pecado, rebelado contra Deus e espiritualmente cego. Por conta disso, o homem também é incapaz de se salvar, ou seja, de modo nenhum ele pode se voltar a Deus. Com isso, eu quero lhes provar em Romanos capítulo 3, verso 10, que está escrito assim, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Vamos fazer uma pequena exposição do texto aqui, para que a gente comprove o que o apóstolo Paulo está dizendo, que corrobora a doutrina da depravação total. Bem, não há nenhum justo sequer, nenhum justo, meu irmão. Ninguém. Adão não foi mais justo depois que ele pecou. Eva não foi justa, Caim não foi justo, Abel não foi um justo. Ele foi justificado, é diferente. Eles não conseguem ser justos por si próprio. O homem não consegue se voltar a Deus de maneira alguma. O Calvino, em outra exposição dele das Institutas, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo que ele pensa que é Deus, de fato não é Deus. É uma idolatria. Ele diz que não há ninguém que entenda. Ou seja, não existe na face da terra um ser humano que tenha pisado nela, que compreenda Deus. Não há ninguém que busque a Deus, de fato. E no verso 12 ele diz que todos se extraviaram. O que é isso? Eles se desviaram do caminho, saíram da rota, saíram do alvo. Porque pecado é desviar o alvo. O alvo é a glória de Deus, o alvo é o próprio Deus. E tudo que nós fazemos se desvia da glória de Deus. E juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, não há nenhuma pessoa que consegue de modo normal, comum, agradar a Deus. Para Deus aceitar o agrado dela, ou aceitar as obras dela, Deus tem que regenerar o coração daquele ser humano primeiro.
Em outra passagem, em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3, está escrito que Deus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros também. Bom, a carta aos Efésios é uma carta enviada para as igrejas rotacionarem ela. Foi feita pelo apóstolo Paulo. E os 3 primeiros capítulos, Paulo vai tratar da salvação e também da condição da igreja, que Cristo fez para ele um povo só, tanto judeu quanto gentio. E ele diz que Deus vivificou nós. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e agora nós somos vivos. Vou usar uma pequena analogia usada pelo reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, que o morto ele não vê, o morto ele não ouve, o morto ele não fala, o morto ele não mexe, ele não enxerga, ele não tem sentimento, ele não faz nada. Ou seja, aquele que está morto em ofensa e pecado, ele de maneira nenhuma, de modo algum, ele consegue se voltar para Deus. E aí ele diz no verso 2 que nós andávamos segundo o curso do mundo. Ou seja, todo aquele que está embaixo da égide do mundo, está embaixo da égide do diabo, ele anda conforme os pecados. Porque ele diz que nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, que é saber, o diabo, Satanás, o adversário, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele diz que ainda continua a operar nos filhos da desobediência. Assim como o Espírito Santo opera no crente, o espírito do maligno opera naquele que é ímpio. E aí ele diz que todos nós éramos ímpios. No desejo da carne nós andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, em outras traduções, da concupiscência. E éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, de modo mais simples de você entender, é todo aquele que nasce, meu amigo, meu amado irmão, que está do outro lado me vendo, ele é por natureza um filho da condenação, um filho do pecado, um filho do diabo, e ele está destinado a ir para o inferno, a não ser que Deus intercepte ele no meio do caminho. Compreende? Ele já nasce destinado a ir para a condenação. Porque Romanos capítulo 8, verso 7 diz que a carne é inimizade contra Deus. Ela não é inimiga de Deus. Há um sermão muito interessante do Charles Haddon Spurgeon que ele diz exatamente isso. Ele usa esse verso de Romanos capítulo 8, verso 7. A carne é inimizade contra Deus. É inimizade a Deus. Ela não se torna um inimigo de Deus. Ela já é um inimigo de Deus, um adversário do Senhor. Então, por conta disso, Deus tem que eleger a pessoa. Ele tem que buscar a pessoa. E é aí que nós vamos entrar no segundo ponto. É a eleição incondicional. Dado o defeito do homem de não conseguir se voltar a Deus, então Deus tem que eleger algumas pessoas, ou seja, escolher, por meio dessa soberania, algumas pessoas para ser salva, para conceder a graça da salvação. E a Bíblia diz que isso foi feito desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia feito isso, lá no livro de Apocalipse. E essa salvação, essa eleição, não se baseia em nenhum mérito moral ou individual, porque senão o ser humano teria como se gloriar. E a Bíblia diz que Deus não aceita que o ser humano se glorie disso, porque Deus é quem salva. E essa eleição se baseia na soberania de Deus. Ela é incondicional, irrevogável e insondável. Não há como eu e você sabermos quem está eleito de fato. Tem como nós sabermos que há pessoas que serão salvas, que são eleitas, mas nós não sabemos quem elas verdadeiramente são. Compreende o que eu estou dizendo? Somente Deus sabe. E aqui vem algo muito discutido, que as pessoas dizem, mas Deus não pode saber como que a pessoa é salva. Claro que sabe, meu irmão. Deus ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Por isso que ele sabe que há pessoas que ele destinou para serem salvas. Deus sabe exatamente como essas pessoas terminam. É porque ele salvou elas. É porque ele buscou elas. E negar que Deus pode salvar alguém e condenar outras pessoas é negar que Deus não sabe o futuro e nem o passado. E que Deus não tem soberania sobre as coisas. E isso também constitui-se heresia. Então, é por isso que o calvinismo ele olha da ótica de Deus, ele olha sempre pela ótica do Senhor, ele nunca olha pela ótica do homem, porque se nós olharmos pela ótica do homem, nós vamos achar que muitas pessoas se desviaram mesmo. Fala, não, aquela pessoa ali, ela não foi eleita de jeito maneira, enquanto ele creu ele era eleito, depois que ele não creu ele não é eleito mais, não. Na ótica de Deus é que nós devemos olhar. E é por isso que o calvinismo é um tipo de soteriologia e teologia muito superior às demais, porque ele observa tudo pela ótica do próprio Deus. Ele tenta observar pela ótica do Senhor Deus. E essa condição
que Deus nos elege incondicionalmente é assentada também na graça de Deus. Lembrando que a graça é um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos, então, receber a eleição, mas Deus nos elege do mesmo modo. Então, misericórdia é quando Deus não nos manda para o inferno, e graça é quando Ele nos dá o que nós não merecemos, que é ir para o céu, é nos eleger para viver um tempo com Ele. Misericórdia é quando Ele não dá o que nós merecemos, graça é quando Ele dá o que nós não merecemos. Bom, e alguns versos que comprovam a eleição incondicional. Salmo 65, verso 4 diz: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Então, feliz é o homem que Deus aproxima dele, escolhe e aproxima. Ou seja, Deus escolheu alguém e aproximou dele, para fazer com que assistisse no templo, no átrio. E aí, em Provérbios 16, verso 4 diz: O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Em outra tradução diz, até o ímpio para o dia da ira. Ou seja, o Senhor fez até aquele que vai ser condenado para ser condenado. E aí você pode pensar o seguinte: meu irmão, mas Deus não deveria salvar todos? Não, meu irmão, na verdade Ele deveria condenar todos, porque Ele é justo e Ele é um Deus zeloso. Então, por conta disso, Ele deveria condenar todos, e pela misericórdia dEle, Ele salva alguns. Outro verso que fala da eleição incondicional é o próprio Jesus falando, em João capítulo 15, versos 16 e 19. Jesus diz o seguinte: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então Jesus está dizendo, olha, não foi vocês que me escolheram, não foram vocês que, independentemente do que aconteceu, vieram até mim. Não, primeiro foi eu que escolhi a vós, e eu designei até a obra de vocês para que vocês façam. Deus então, desse modo, meu irmão, está dizendo que eu e você, nós temos um caminho a trilhar. E nós, incondicionalmente, estaremos salvos se nós depositarmos nossa fé em Jesus Cristo. Se nós estamos de fato eleitos, somos de fato salvos, se somos de fato transformados pela palavra de Deus, nós estamos ali com a segurança da salvação. É uma eleição incondicional. Porque não foi nós que escolhemos Jesus, foi Jesus quem nos comprou. Atos capítulo 20, verso 28, diz que ele comprou a igreja com o próprio sangue. Bem, e desse modo vamos levar ao terceiro ponto, que é a expiação ilimitada. A expiação limitada, ela vai nos dizer que é uma expiação particular, ou uma redenção particular, ou uma redenção definida. Significa que a obra redentora de Cristo foi somente para os eleitos. E aqui é onde tem uma boa divergência, porque em muitos versos da Bíblia diz que Jesus veio para salvar todo aquele que crê, mas todo aquele que crê é aquele que foi eleito, e aquele que é eleito é salvo, o que não é eleito não é salvo. Então o sacrifício de Cristo foi 100% eficiente e nenhuma gota se derramou à toa. Entendeu? A expiação limitada também combate outro tipo de heresia chamado universalismo, que crê que todos os homens no último dia serão salvos, inclusive os ímpios. Não, porque a expiação é limitada somente para os eleitos, somente para aqueles que foram salvos pela graça de Deus. Desse modo, a expiação limitada ela é universal, abrangindo toda a classe de homens, mas somente os que são salvos. Ou seja, Deus ele escolheu de toda a classe de homens, ricos, pobres, influentes, não influentes, aqueles que têm valor para a sociedade, aqueles que não têm, para serem salvos. Toda classe de homens, não todos os homens. Ela não é limitada no valor. Se Deus quisesse, ele salvaria todos, meu irmão. Mas ele não escolheu salvar todos. Ele escolheu salvar algumas pessoas apenas. Ele escolheu salvar uma pequena porcentagem. Um povo que é exclusivamente dele. Ela é limitada no sentido que ela foi somente para os eleitos e não para todos os homens. Ou seja, para o ímpio que não creu, para o ímpio que foi para o inferno, para o ímpio que está no Sheol, para o ímpio que está destinado ao Gehenna, para o ímpio que está destinado ao Hades, o mundo dos mortos, ela não foi eficaz essa salvação. Ela é eficaz somente para os eleitos, ou seja, Jesus derramou o seu sangue somente para aqueles que são salvos. Vamos observar alguns versos aqui que nos mostram a salvação e a expiação limitada. Bom, Mateus capítulo 1, verso 21 diz: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos dar uma pequena observada nesse verso de Mateus capítulo 1, verso 21. Ela, Maria, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus significa Yeshua, salvação de Javé, no hebraico, ou salvação de Jeová. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja bem, ele, Jesus, salvará o seu povo.
é um pronome possessivo, ou seja, esse povo pertence a ele, e os pecados daquele povo serão redimidos, não do resto do povo, somente aqueles que são salvos. Mateus capítulo 26, verso 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, para a remissão de pecados. Pecados de muitos, não de todos. Ou seja, é para somente aqueles que creem, somente aqueles que estão eleitos, aqueles que vão terminar a corrida. Bom, em João capítulo 3, verso 16 ao 18, nós temos aquele verso tão conhecido, né, que muitos usam de maneira leviana, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Realmente, aqui Jesus ele usa um pronome indefinido, todo aquele que nele crê, todo que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, qualquer um que nele crê não perecerá, vai ter a vida eterna. Eu concordo com isso, mas olha só o que ele diz no resto. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, o ser humano ele já nasce julgado. O que não crê já está julgado, porque nenhum dos que nasceram crê em Jesus Cristo. Eles têm que ser levados a crer. Eles têm que ser pregados, ensinados a crer em Jesus Cristo. E Deus transformará a vida deles por intermédio da fé, que também é dom de Deus, porque foi Deus quem reservou essa fé para a pessoa. Como está lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Então, quem não crê é interceptado. O pecador está caminhando para a condenação, e quando ele crê, que é um dom de Deus também, Deus intercepta ele do inferno e remove ele da condenação. Desse modo, ele é expiado, ele é salvo, ele é reconciliado, ele é redimido, ele é remido pelo sangue de Jesus. Desse modo, então, ele se sai do inferno e passa para o céu. Logo, ele é reconciliado e a expiação para ele vale. Portanto, aquele que não crê já está julgado, meu irmão, porque ele já é inimigo de Deus. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque ele não crê em Jesus, ele não será salvo. Ele já está condenado. Isso nos leva a João 17, versos 9 e 20. Aí Jesus está fazendo uma oração no Getsemane. Um pouco depois da Santa Ceia que ele fez com seus discípulos, ele ora por aqueles irmãos ali que estão com ele e por nós também. Ele diz assim, ó, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, Jesus está expiando o pecado daqueles que Deus deu para ele, não de todos, porque ele não roga pelo mundo. Ele roga somente por aqueles que creem nele. Ele segue dizendo, não rogo somente por estes quais? Esses que estão perto de mim, os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, ele estava rogando por mim e por você que é um eleito de Deus, por mim e por você que é salvo por Deus. Ele estava rogando por alguém que foi salvo, seria salvo, estava salvo por ele próprio, pelas mãos dele, porque eles vieram a Deus por intermédio da palavra dele, aceitando o sacrifício de Jesus. Essa é a expiação limitada. E por último, Tito capítulo 2, verso 13 e 14, diz o seguinte, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Bem, essa carta de Tito é do apóstolo Paulo que fez ela para Tito, que estava na ilha de Creta. E ele ali vai ensinar um pouco da doutrina da salvação. E a esperança que nós aguardamos, é a manifestação da glória do nosso Senhor, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é o fim da salvação do homem, a manifestação de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Então, ele nos expiou através do seu próprio sacrifício. Com que finalidade? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Ou seja, remir nós a iniquidade, pagar o nosso preço, tirar o nosso pecado, purificar nós, além de pagar o pecado, ele vai santificar as pessoas para si próprio, ou seja, para ele mesmo que ele fez isso, um povo exclusivamente seu, ou seja, ele fez para que ele tivesse um povo dele, zeloso de boas obras, ou seja, até as obras Deus preparou para os eleitos, até as obras, até os feitos deles estão preparados. Veja lá. E isso vai nos levar ao quarto ponto, que é a graça irresistível. Bom, a graça irresistível também é conhecida como graça eficaz ou vocação eficaz. Outras pessoas chamam de chamada eficaz. Ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, superando qualquer resistência.
Em outras palavras, o indivíduo não tem como resistir a essa graça da vida eterna, porque Deus visou salvar ele. Então aquele indivíduo vai ser salvo de outro modo, de outro entendimento. Na visão de Deus, aquele indivíduo vai ser salvo, ele querendo ou não. Ou seja, porque Deus influenciou ele a ser salvo. Deus transformou a vida dele, regenerou o coração dele. Por isso que é irresistível. O ser humano pode resistir ao Espírito Santo até certo grau, até certo tempo. Porque se Deus quiser, se Deus colocar no coração daquele homem a transformação, a mudança, o novo nascimento, é impossível que ele não seja salvo. Porque é Deus quem salva. A Bíblia deixa isso bem claro. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça, mas nós temos que lembrar que quem chamou Abraão foi Deus. Não foi Abraão que chamou Deus, foi Deus que chamou Abraão. Então nós temos que entender que foi Deus quem fez ele ser salvo, Deus quem fez na vida dele. Não foi Abraão que foi até o Senhor, até porque Abraão estava numa terra de ídolos cananeus, ali, de ídolos dos caldeus. Então é Deus quem faz a transformação, é Deus quem coloca uma graça irresistível. O homem não tem condição de resistir ao Espírito para ser salvo. Quando Deus quer salvar o homem, ele vai salvar o homem, ele vai pagar os pecados dele, vai apagar eles, vai condicionar ele a se voltar para Deus. É isso que Deus está dizendo aqui para mim e para você. Bom, como versos que vai nos dar esse entendimento, Isaías 14, 27 vai dizer que o Senhor dos Exércitos determinou: quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ou seja, quando Deus decreta, quando Deus determina que seja salvo, ele vai salvar uma pessoa de qualquer jeito ou não. Nesse verso de Isaías 14, 27, ele não está falando de salvação em si, mas ele está falando de quando Deus determina, quando Deus decreta, é uma lei, é uma ordem, e ela tem que acontecer. Ou seja, se Deus decretou em algum momento antes da fundação do mundo, pelo livro da vida, que a pessoa tinha que ser salva, ela será salva, ela será justificada pela fé. E Ezequiel 11, 19 diz: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei sua carne, coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Em outras palavras, Deus vai dar um espírito novo dentro deles. Deus vai fazer de novo neles, Deus vai dar um novo nascimento. Deus vai morar com o homem a partir da cruz de Jesus Cristo. Deus vai morar dentro do homem. Porque antes da cruz de Jesus, Deus morava num templo. Deus habitava num templo feito de concreto armado, de pedras, de ouro, de madeira. Deus vivia então num templo que tinha uma mesa com pães de proposição. Deus vivia num templo dentro de um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo, no qual tinha que ser aspergido o sangue no dia da expiação, no dia da purificação. Mas depois disso, Deus então ele habita no homem, ele habita dentro do contrito de coração, daquele que busca ao Senhor, daquele que ele mesmo elegeu. Por isso que o homem não tem como deixar de se voltar para Deus. Uma vez ou outra, o ser humano vai ter um entendimento de teologia, um entendimento do Evangelho, mas ele só pode conhecer a Deus verdadeiramente quando Deus age de maneira irresistível no coração dele. Quando Deus realmente coloca nele o Espírito Santo, a salvação nele. É por isso que um ímpio pode ter um pequeno entendimento do Evangelho, mas ele não tem conhecimento verdadeiro da verdade, que é o Evangelho. Que Cristo veio morrer pelos pecadores, do qual eu e você somos os principais. Bom, em João capítulo 6, versos 44 e 45, Jesus vai nos dizer outras coisas. João capítulo 6 é aquele grande discurso que Jesus diz que ele é o pão da vida, que ele desceu do céu, que os pais comeram maná no deserto e eles foram condenados. Mas aquele que come da carne dele e bebe do sangue dele não é condenado. Ele será ressuscitado no último dia. Vamos ver o que ele diz aí no verso 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ou seja, a pessoa é enviada por Deus. Deus tem que trazer ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O Pai enviou Jesus. Se o Pai não trouxer aquela pessoa a Cristo, ele não pode de maneira alguma estar com Jesus. Assim como o Paul Washer disse, eu tomo para mim a frase dele, ele disse o seguinte, que uma pessoa ela pode até conhecer Jesus Cristo, mas se ela não for conhecida de Jesus, se Jesus não conhecer ela, não adianta. Por quê? Por que motivo? Porque se Jesus não conhecer ela, se não trazer ela, se não santificar ela, se não salvar ela, ela não pode de maneira alguma ser transformada. Compreende, meu amado irmão? Então a coisa mais importante que você pode fazer é ser conhecido como um cristão. Mas Cristo tem que verdadeiramente te conhecer. Se ele não te conhecer, ele não vai te eleger, ele não te elegeu.
A Bíblia diz em Mateus 24, 25 que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, milagres, curamos pessoas, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, outro. E ele vai dizer: apartem-se de mim, porque na verdade eu nunca vos conheci. Ou seja, Jesus tem que conhecer o homem, tem que ser trago aquele homem a ele por meio de Deus. Deus tem que trazer aquele homem a ele próprio por meio de Cristo, para que ele seja salvo. E isso não pode ser resistido. O que nos leva ao último ponto. Como essa pessoa então termina a corrida? Como essa pessoa então termina o que ele veio fazer na Terra? E é aqui que surge o quinto e último ponto do calvinismo, a perseverança dos santos. Bem, Deus então, ele tem que fazer com que aquela pessoa que foi justificada, ele seja santificado até o último dia, para receber a glorificação no dia do retorno de Jesus. Desse modo surge a perseverança dos santos. Ela é também conhecida como preservação dos santos ou segurança eterna. Há muitos sermões sobre tudo isso, e tem como você descobrir se você é um eleito, segundo o escritor Arthur Walkington Pink, o famoso A.W. Pink, no seu livro Como Saber que Sou um Eleito. Você pode observar esse livro, que ele é muito interessante, ele tem muita informação para você descobrir se você realmente é chamado por Deus ou não. E essa teoria, né, essa hipótese aqui, hipótese não, essa doutrina da perseverança dos santos, ela sugere que aqueles que Deus chamou para a salvação e depois para a comunhão eterna com ele não podem cair em desgraça e perder a salvação. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa não perde mais a salvação. Por quê? Porque Deus se voltou para aquela pessoa. Deus se voltou para ele. Deus fez ele se voltar para Deus. Entendeu? Deus fez por meio de Jesus Cristo o homem a ser salvo. O homem a ser transformado, nascido de novo. E desse modo, o homem então vai perseverar. Vai perseverar no Evangelho, no caminho de Cristo. É por isso que Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque não basta a pessoa ser justificada, ele tem que perseverar até o último dia. Então é por isso que muitas pessoas têm como nós podemos dizer, experiências com o Espírito Santo, e elas recebem milagre, e elas recebem profecia e outro tipo de coisa e tudo mais, e na verdade elas não são salvas. Elas somente têm uma experiência miraculosa com o Espírito Santo, e não uma experiência salvífica, uma fé salvadora com o Espírito Santo. Compreende, meu amado irmão? Então, o Senhor, ele é quem persevera o santo. É ele quem dá ao santo a capacidade de perseverar. Vamos entender mais algumas coisas. Mesmo que o pecado os leve a desviar por um momento, os santos retornarão mais cedo ou mais tarde à comunhão com Deus. Bom, é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que estavam na igreja e que de fato pareciam ser salvas, mas em algum momento a fé deles parece que some. Eles apostam da fé e de alguns anos depois eles voltam à comunhão com Deus. E realmente eles terminam a vida deles com Deus, com Jesus. Um bom exemplo de um homem desse é o famoso John Wesley, que foi diácono por muitos anos, mas enquanto ele pregava nos Estados Unidos, ele descobriu que ele nunca foi salvo. E ele era pregador já na época, ele era um pastor já na época, e ele descobriu que ele nunca tinha sido salvo quando ele entrou em contato com o Zinzendorf, que é um homem da Morávia. Este homem então descobriu que ele não era salvo. Embora John Wesley creia que o homem pode perder a salvação, ele descobriu que ele não era salvo, por mais que ele tivesse ali por muito tempo na igreja. Então, a pessoa tem que ser salva e tem que ir à comunhão com Deus. E a pessoa não consegue se desviar porque é Deus quem salva ela. No ensino calvinista, se uma pessoa cai em pecado e apostasia e não retorna ao arrependimento, isso prova que ela não era salva de fato. Em outras palavras, se ele viveu uma vida inteira dentro da igreja, se ele viveu a vida inteira dentro da comunhão com Deus, aspas, né? Usando aspas aí, dentro da congregação que serve ao Senhor, dentro da igreja visível, se ele viveu a vida inteira dessa situação, mas mesmo assim não foi salvo, é porque de fato ele não se arrependeu. Compreende? Vamos ver alguns versos que nos explicam isso. Jeremias 32, 40 diz: Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então Deus está garantindo que aquele que é salvo, que aquele que foi nascido de novo, ele vai terminar a corrida. Ele vai terminar a corrida. Aquele que foi justificado, que foi regenerado por Deus, que teve a transformação do Espírito Santo na vida dele, ele vai terminar a corrida, porque ele é um eleito de Deus. João capítulo 5, verso 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus está garantindo por meio de um hebraísmo, porque ele está dizendo, em verdade vos digo. Isso é um hebraísmo, significa que ele está enfatizando. Isso aqui é sério. Quem ouve a minha palavra, não basta somente ouvir, tem que crer naquele que enviou ele, ou seja, Deus. Essa pessoa tem a vida eterna. Veja bem, ela não vai receber a vida eterna. Ela não recebeu.
ela está com a vida eterna. Ela tem a vida eterna para todo sempre. Ele tem a vida eterna, então é um estado presente, não é um estado futuro. Aquele que creu já está eternamente salvo. Aquele que creu em Deus já está eternamente salvo. Aquele que foi eleito, ele vai terminar a corrida. Não entra em juízo essa pessoa, então não vai ser condenada. Novamente, Deus interceptou ela para sempre. Ele nunca mais vai pisar no inferno. Ele é um cidadão celestial, não por mérito dele, mas pelo próprio Deus. E aí Jesus disse, ele passou da morte para a vida. Nos dá a entender aquele texto de Efésios, né, que ele nos vivificou, ele nos tirou da morte para a vida. Realmente nós não víamos, não ouvíamos, não falávamos, não sentíamos, nós nem andávamos no caminho de Deus, nós nem sequer pensávamos. Né? Nós passamos a acreditar em Jesus, em Deus. E com isso eu termino a aula de hoje. Os irmãos fiquem com Deus, curta, comente, compartilhe, deixe seu like. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Até mais.